Programa Pedra Viva. Oferecimento: Casa de Carne Modelo. Qualidade e confiança. Estudiobeleza.com. A beleza é seu poder. Olá, internauta, aqui estamos com o nosso programa Pedra Viva pela Conectaí TV. Nestes últimos programas, nós temos abordado o tema do discipulado. O que é ser discípulo e quem é o seu mestre? A diferença entre o mestre Jesus e os mestres de Israel e os mestres dos nossos tempos de agora. Como ser discípulo e as condições necessárias para ser discípulo. Vimos nestes programas que para seguir Jesus é necessário renunciar aos obstáculos, ter apenas Jesus como mestre, dizer sim ao seu chamado imediatamente e definitivamente e tomar a sua cruz e segui-lo. Em nossos dias, na estrada da vida que trilhamos, como distinguir quem é um discípulo do Mestre Jesus e quem não é? Nas ruas por onde andamos, nós identificamos os alunos das escolas, por exemplo, pelos seus uniformes. Algumas empresas usam também uma vestimenta padrão que os identifica como funcionários daquela empresa. Outras se utilizam de crachás. Porém, quando se trata de reconhecer um discípulo de Jesus, é preciso prestar atenção, não à sua aparência, mas sim ao seu estilo de vida, vamos dizer assim. O estilo de vida que caracteriza o discípulo do Mestre Jesus. Como ele age, com quem ele se relaciona, como é o seu viver, digamos assim. Como é que o discípulo de Jesus se relaciona com Deus? Quais são as suas relações com as pessoas? Enfim, vamos abordar esse tema neste nosso programa de hoje. As relações do discípulo. Comecemos pela relação do discípulo com Deus. Como é que um discípulo de Jesus se relaciona com Deus como Pai? Sim, porque Deus é Pai. Os judeus, naquela época, se relacionavam com Deus de um modo respeitoso, tão respeitoso, parecia mais um medo. Dava-se a impressão que os judeus tinham medo de Deus. Talvez por isso a religião judaica seja tão repleta de ritos de purificação, né? Por medo talvez de se acharem as pessoas impuras diante de um Deus. Aquela época, no tabernáculo inicialmente, depois no templo, havia um lugar chamado Santo dos Santos, ou Lugar Santíssimo. Era uma sala quadrada onde a Arca da Aliança era guardada. A entrada da sala ela era fechada por uma cortina, um véu, um grande véu, né, que separava esse lugar, o Santo dos Santos, das demais dependências do templo. Ninguém podia entrar lá. Nós lemos isso no livro do Êxodo, capítulo 26. Apenas uma vez por ano, uma única vez por ano, o sumo sacerdote entrava nessa sala para oferecer sacrifícios de expiação pelos pecados do povo. O véu que separava então o Santo dos Santos das demais dependências, esse véu representava como que uma separação entre Deus e os homens. Ninguém podia entrar na presença de Deus. Quando Jesus morreu, nós lemos em Mateus 27 que o véu do templo se rasgou de alto a baixo. Então, agora, com esse véu rasgado, todas as pessoas têm acesso a Deus. É essa simbologia que encontramos em Mateus.
O véu é rasgado de alto a baixo, ou seja, de cima para baixo. É Deus quem rasga esse véu. É Deus quem faz, vamos dizer assim, essa ruptura, tira essa separação que havia entre os homens e Ele. Se fosse uma cortina rasgada por mãos humanas, ela seria rasgada de baixo para cima. Mas o véu rasgado de alto a baixo indica a presença de Deus naquele ato. Todos nós então podemos agora estar na presença de Deus através de Jesus. Por quê? Porque Jesus é o sumo sacerdote, o sacerdote perfeitíssimo, que entrou na presença de Deus para oferecer o sacrifício perfeito. Isso nós lemos lá na carta aos Hebreus. O sacrifício perfeito de quem dá a vida pela humanidade. Em meio a esse medo de Deus que os judeus tinham, era tão forte esse medo que eles não tinham coragem de dizer o próprio nome de Deus. Não tinham coragem de dizer Javé, eu sou. Jesus anuncia o reino de Deus e fala outra coisa, diz que Deus é Pai. Mais ainda, ele diz Abá, que significa papai, paizinho. Então, aos ouvidos dos judeus, isso soava como que uma heresia. Como chamar o Deus Altíssimo, o Todo-Poderoso, o Senhor dos Exércitos, de Pai? Parece uma provocação, mas não é. Deus faz raiar o seu sol sobre os maus e sobre os bons e derrama a chuva sobre os justos e sobre os injustos. Deus é Pai e ama todos os seus filhos igualmente. Vemos isso claramente na parábola, lá em Lucas 15, na parábola chamada a parábola do filho pródigo, como ela ficou conhecida, mas que bem poderia se chamar parábola do Pai misericordioso, que ama incondicionalmente os dois filhos. Alguém pode ficar confuso em pensar em chamar Deus como Pai, porque normalmente nós associamos ao nome Pai a figura do nosso genitor, aquele que nos gerou e nos criou. E por melhor que tenha sido o nosso pai terreno, jamais ele poderá amar o filho como o Pai do céu ama a todos nós, seus filhos. Assim, se nós tivermos um pai do tipo sério, carrancudo, bravo, nós teremos de Deus a mesma imagem. Se o pai foi um pai distante, ausente, acharemos que Deus é distante. E por aí vai. O discípulo de Jesus, todavia, tem em Deus o Pai que Jesus revelou. Lemos isso em João capítulo 3, versículo 31. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, dessa forma é que o discípulo de Jesus se relaciona com Deus como Pai que verdadeiramente é. Outro relacionamento do discípulo de Jesus é ter em Jesus como seu mestre. E essa relação do discípulo com Jesus possui 6 características. Vamos ver um pouquinho cada uma delas. A primeira característica do discípulo do Mestre Jesus é que ele é chamado pelo Mestre. Em João, capítulo 15, versículo 16, nós lemos: não fostes vós que me escolhestes, mas eu vos escolhi. Então é Jesus quem chama, é o Mestre quem chama o discípulo. A segunda característica é: o discípulo senta-se aos pés do Mestre. Lembremos-nos de Marta e Maria. Isso é fundamental. O discípulo está sempre diante do Mestre. Lembremos-nos que Paulo, quando apresenta seu currículo, quando ele fala de si mesmo, ele diz, relatando a sua conversão, ele diz lá em Atos 22, ele diz: instruí-me aos pés de Gamaliel. Quem era?
Gamaliel era um grande mestre, um mestre famoso naquela época, e Paulo, vamos dizer assim, diz aquilo de boca cheia, Paulo diz aquilo lá com convicção, com gosto, que ele tinha recebido toda a sua instrução aos pés de Gamaliel, seu mestre. Então, o discípulo senta-se aos pés do mestre, e tem esse sentar-se aos pés do mestre, tem o sentido de aprender dele. O discípulo aprende do mestre porque está próximo dele, porque participa da sua vida. Duas características então, é chamado pelo mestre e senta-se aos pés do mestre. A terceira característica é escutar o mestre. Entendamos que escutar não é a mesma coisa que ouvir. O significado de ouvir remete ao sentido fisiológico da audição. É aquilo que o ouvido capta. O verbo escutar corresponde ao ato de ouvir com atenção. Ou seja, escutar é entender aquilo que está sendo captado pela audição. Mas, além disso, compreender e processar a informação internamente, na mente, no coração. Portanto, a diferença entre ouvir e escutar é o que acontece após o indivíduo, a pessoa, receber o som. Ele está ouvindo quando há pouca interação e escutando quando está prestando atenção àquele som emitido e que foi captado pelo seu ouvido. A cada Santa Missa, internauta, somos presenteados com leituras e homilias. Quantas vezes ouvimos, mas não escutamos? Também não é verdade que às vezes, quando tomamos a palavra de Deus em nossas mãos, às vezes na leitura, dentro de casa, no silêncio do nosso quarto, pegamos a Bíblia e lemos alguma passagem da Bíblia e elas caem no nosso coração de uma maneira diferente, mesmo que sejam passagens que nós já tivéssemos lido muitas outras vezes antes, mas naquele instante ela cai no coração de uma maneira diferente? Como disseram os discípulos de Emaús, lá em Lucas, não se nos abrasava o coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Então, esse escutar é algo mais do que ouvir. Então, o discípulo, ele além de ouvir, ele escuta, ele presta atenção às palavras do Mestre. Uma quarta característica é o discípulo crê no Mestre. São Paulo, na sua segunda carta a Timóteo, ele escreve com convicção, ele diz: sei em quem pus a minha confiança. Quer dizer, tenho certeza, sei em quem eu pus a minha confiança. Há situações no Novo Testamento que nos mostram essas relações, especialmente essa relação de crer no Mestre, que lemos e achamos às vezes até meio absurda se pararmos um pouco para pensar. Saulo de Tarso perseguia, liderava uma perseguição contra os seguidores de Jesus, que era discípulo do Senhor, recebeu a missão que deveria ir ao encontro de um determinado homem chamado Saulo de Tarso. O perseguido deveria ir ao encontro do perseguidor. Ananias apenas dialoga com o mestre para se certificar de que era mesmo aquele Saulo. E depois, mesmo sabendo que era Saulo de Tarso, aquele que os perseguia, Ananias cumpre a ordem do mestre e vai até Saulo. Quando os discípulos são enviados 2 a 2, o mestre lhes ordena que fossem de mãos vazias. Mas vamos retomar aqui esse assunto, depois do nosso intervalo, voltamos já já.
Quando você fala, alguém ouve, presta atenção. Com propaganda também é assim. Você fala, sua marca é vista, seu produto comentado, seu serviço conhecido. Quando você anuncia, sua marca vira assunto e passa a fazer parte do dia a dia das pessoas. O consumidor precisa ouvir mais sobre o seu produto. Anuncie. Venda mais. E retornamos depois desse breve intervalo. Falávamos no primeiro bloco que Ananias tinha recebido do Senhor a ordem de ir diretamente a Saulo, que era seu perseguidor. E mesmo tendo a certeza de que era realmente aquele Saulo que liderava a perseguição contra os primeiros cristãos, Ananias vai e cumpre a ordem que Jesus havia lhe dado. Os discípulos, e falávamos isso, quando são enviados 2 a 2, Jesus lhes ordena que eles fossem de mãos vazias, que não levassem nada com eles, nem bolsa, nem mochilo, nem calçado, e ainda lhes disse que eles deveriam ir como cordeiros ao encontro dos lobos. E eles obedeceram prontamente a essa ordem de Jesus. Uma outra situação que parece-nos às vezes absurda, se lemos, vamos dizer assim, com esse cuidado de observar nas entrelinhas aquilo que está sendo dito, a multiplicação de pães e peixes. Nesse dia da multiplicação, nós ficamos muito focados, talvez, na quantidade de pessoas que foram alimentadas, na quantidade de pães e peixes que sobraram ao final da refeição, mas prestemos um pouco atenção o que aconteceu antes. Nesse dia da multiplicação, os discípulos atendem à ordem de Jesus, que mandou que todos se sentassem para comer. Jesus lhes disse aos discípulos, mande que todos se sentem para comer. Eles sabiam que não havia pães e peixes para todos. Eram apenas 5 pães e 2 peixes para aquela multidão. Mas, mesmo sabendo que a comida era insuficiente para todos, eles obedecem ao Mestre. Então, a atitude do discípulo não é aquela de quem quer compreender tudo, quer saber de tudo. Não. A atitude do discípulo é de quem obedece a palavra do Mestre. Nós devemos obedecer o Mestre Jesus. Uma outra característica é seguir o Mestre, seguir a Jesus. E esse seguir o Mestre não significa simplesmente segui-lo fisicamente, mas sim imitando o seu estilo de vida. Para os primeiros cristãos, lá no começo da cristandade, eles foram chamados seguidores do caminho. Então, seguir a Jesus, seguiam o caminho. O discípulo, então, reproduz atitudes e critérios do Mestre. Ser discípulo não se resume a ostentar um nome ou um título pomposo. A certidão de batismo não nos coloca no rol dos discípulos. Podemos vir a ser discípulos de Jesus ou não. Não é raro nós encontrarmos pessoas que dizem que são católicos e observam à frente. Sou católico, mas não praticante. Como se fosse possível isso, ser católico e não praticar o catolicismo. Né? Isso é uma coisa impossível. Né? Outros dizem, sou católico,
mas só vou à igreja quando me dá vontade. Como pode ser católico dessa forma? Ou ainda, sou católico, mas na hora de me confessar, eu me confesso diretamente com Deus. Então são frases absurdas que a gente ouve de pessoas que dizem-se, vamos dizer assim, seguidoras do catolicismo, seguidores de Jesus, discípulos de Jesus, mas fazem aquilo que lhes dá na cabeça e não apenas o que a igreja determina. A pertença a Jesus não se configura pelo batismo ou estar inscrito em alguma associação religiosa. A pertença a Jesus acontece sim quando nós seguimos as pegadas do Mestre. Essas são, portanto, algumas características da relação do discípulo com o Mestre. Vimos até agora, então, a relação do discípulo com Deus como Pai e com Jesus como Mestre. Reflitamos agora na relação do discípulo com o Espírito Santo como guia. Quando nós nos referimos a Deus, o chamamos de Pai, nossa mente processa rapidamente modelos de pais. E apesar de nem sempre termos bons modelos de pai, temos essa compreensão da paternidade de Deus, Criador do mundo. O próprio Jesus nos ensinou isso, que Deus é Pai. Mas, e quanto a Jesus, nós também temos essa compreensão dele como Filho unigênito de Deus, porque também estamos acostumados a Jesus. São muitas as representações de Jesus realizadas por artistas em pinturas, em quadros e esculturas ao longo destes 2000 anos. Mas quando se trata de falar do Espírito Santo, surge a dificuldade de tê-lo em nosso coração como uma pessoa. Porque o Espírito, a palavra nos diz, o Espírito não tem forma. Como é que nós podemos representar o Espírito Santo? Talvez com frases tipo, é um vento que passa, a gente não ouve, não vê o vento, mas percebe a sua ação. Mas como associar o Espírito Santo a uma pessoa? Então, uma pessoa da Santíssima Trindade. Mas é Ele, é esse Espírito Santo, pessoa da Santíssima Trindade, que nos dirige, que nos guia. O Espírito Santo é quem revela Jesus para o discípulo e lhe recorda as palavras do Mestre. É o Espírito Santo quem torna presente Jesus Cristo no meio de nós, hoje. Após a sua ascensão, após a ascensão de Jesus e até a sua vinda gloriosa, nós vivemos o chamado o tempo da Igreja, que é conduzida e assistida pelo Espírito Santo. Portanto, o discípulo de Jesus tem com o Espírito Santo uma relação pessoal, de muita proximidade. Além de se relacionar dessa forma com a Santíssima Trindade, com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo, o discípulo ainda se relaciona com os outros também, com os outros como irmãos. E nesse caso, na relação do discípulo com os outros, não existe classe social, credo religioso, político, situação e posição social ou eclesiástica. E diante das diferentes situações e pessoas, como se comporta o discípulo? Nós veremos isso no nosso próximo programa Pedra Viva, se Deus quiser. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Programa Pedra Viva. Oferecimento: Casa de Carne Modelo. Qualidade e confiança. EstúdioBeleza.com.
A beleza é seu poder.